Oi pessoal, tudo bem? Vou começar a leitura da Bíblia e vai ser no livro de João e eu vou postar um versículo por dia, todos os dias aqui nesse mês de agosto, e que vocês possam acompanhar junto comigo, estar mais próximo ali de Deus, mais próximo ali da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e eu creio que vai ser uma bênção. Então você que tá aí querendo aprender um pouquinho mais da Bíblia, vem comigo, assiste meus stories. Cada dia eu vou estar postando o versículo 1, 2, 3, 4, em diante. Não vou falar muito bem a hora, mas vai ser uma hora abençoada, que você vai estar ali disposta para ouvir. Você só não vai passar, você vai ouvir. E vai ser tremendo e vai ser abençoado. Amém? E eu vou começar a leitura hoje da epístola, do Evangelho de João. E vai ser uma bênção. Espero que vocês possam acompanhar e também sentir a presença de Deus na vida de vocês. Amém? Oi, 1º de agosto, horário às 13h42. Vou ler a primeira palavra, que é em João 1, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que a ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. O testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo:
Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: És o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba se repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vieres descer o Espírito, e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E dos discípulos ouviram-no dizer isso, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscasse? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simeão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simeão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, que Jesus ia a Galiléia, achou Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há falsidade. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, viste debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, viste debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: Na verdade, vos digo que,
Daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem, descerem sobre o Filho do Homem. E eu encerro assim o primeiro capítulo. Eu repeti aqui o segundo, é o versículo 50, porque nós precisamos crer para depois contemplar o milagre, depois ver este milagre. E aqui é tão bonita essa parte de João, quando se fala de Jesus Cristo, quando se fala da vinda dele, quando se fala que o Verbo se fez carne, que a palavra se fez carne. Porque no Antigo Testamento não se pode ver Deus, mas em suas ações, como fogo, como nuvem, como maná que desceu dos céus. Mas veio Jesus Cristo, como carne, como homem, a andar no meio de nós, a sofrer como nós e nos libertar do pecado, morrendo por nós. Muitos creram e muitos também não creram em Jesus. Não contemplaram a sua glória enquanto ele esteve na terra conosco. A maravilha de Deus é nos dizer o tempo todo que ele está presente, que ele está conosco, que ele nos enche com o teu Espírito Santo. Assim como João pôde testificar quando a pomba pousou e ali desceu o Espírito Santo. Que a gente possa sentir essa presença, a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Crer, sem duvidar. Contemplar a glória de Deus. É tão bom quando a gente crê sem duvidar do milagre de Deus. Não basta só a gente esperar pelo milagre. A gente tem que crer no milagre. E muitas vezes até esquecer, para viver debaixo da obediência, não debaixo do que vai acontecer, das promessas, dos milagres de Jesus, das promessas que Deus tem feito. A gente tem que repousar. Tem que fazer a vontade do Pai, tem que contemplar a vontade do Pai. Entregar verdadeiramente o nosso coração. Aqui é só uma parte do que é a Bíblia, mas ela é muito mais profunda do que pensamos, do que imaginamos. E só quem pode trazer esse entendimento é o Espírito Santo. Não somos nós como carne, como seres humanos. É a intimidade com o Pai, com Cristo, que conseguimos ter discernimento em cada linha, em cada palavra dita dentro da palavra de Deus. Sem esse entendimento, somos meros mortais, físicos, de pensamento carnal, não vindo do Espírito Santo. A palavra ela é clara, mas o entendimento vem de Deus, vem dele, não vem no nosso achismo, no nosso querer, nas nossas vontades, vem através do Pai, que é digno de honra, de glória e de poder. E viver isso não é fácil, é muito difícil. Mas estar debaixo da obediência de Deus, debaixo da proteção dele, é único. E só quem está disposto a viver, viverá. É isso. Então até amanhã, até o próximo capítulo, que vai ser o capítulo 2, no dia 2 de agosto. E grata sou por esse entendimento de hoje. Obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor.